As pessoas leram esse livro aqui, que inclusive é um livro chatinho de ler, ele não é uma leitura muito agradável, ele é bem chato de ler, e viram lá padrões de projeto. O conteúdo é bem relevante, esse livro é um livro bem relevante. E aí, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas entenderam assim: ah, beleza, tá aqui padrões de projeto. Aí eu tenho que ir para o meu projeto e descobrir onde eu vou usar cada um desses padrões, até que o meu projeto esteja cheio de padrões de projeto. Só que isso diminui as chances de você usar do jeito certo, tanto padrão de projeto quanto outras tecnologias. O mais indicado é você tentar descobrir quais problemas isso aqui, ou outra tecnologia, ou outra técnica que seja, resolve. Você conhece profundamente o problema em si. E depois tenta descobrir assim, beleza, agora que eu conheço o problema, eu vou ver quais os padrões de projeto resolvem o meu problema. E não o contrário, simplesmente tomar o remédio sem ter a doença, entendeu? Não tem como isso dar certo. O mais provável, o melhor para você é que você conheça profundamente o problema e depois busque a solução. A gente vai falar mais sobre esse livro em outros vídeos, tá? Olá, mentes diligentes, tudo bem com vocês? Deixa eu ler para vocês aqui o roteiro do vídeo de hoje, porque é isso que eu faço nesse canal, eu leio o roteiro dos vídeos, certo? É lógico que eu adoraria que esse canal tivesse muitos inscritos, mas ele não tem. E eu vejo pelo menos uma vantagem dele não ter tantos inscritos assim, certo? Porque provavelmente, se eu tivesse muitos inscritos e por um acaso, em algum vídeo, eu falasse mal de uma tecnologia, por exemplo, JavaScript, ia aparecer um monte de gente reclamando disso, reclamando que eu falei mal da linguagem que a pessoa gosta e tudo, ou da tecnologia que a pessoa gosta. E aí depois eu ia ter que fazer um vídeo dizendo assim: ah, quem me conhece sabe. Olha, não tem como eu falar mal de JavaScript, porque eu tenho até amigos meus que usam e tudo. Então, isso realmente só aconteceria se eu tivesse muitos inscritos, mas mesmo que eu tivesse muitos inscritos, é lógico que eu não seria capaz, por exemplo, de falar mal é, de JavaScript, por exemplo. Eu seria incapaz de falar mal de JavaScript. Ou não, né? JavaScript é uma linguagem que eu quase detesto, que eu quase odeio. Mas a verdade é que a minha relação com JavaScript realmente é meio tumultuada. Eu tenho lá meus motivos, mas eis que eu dando uma olhada lá nos meus feeds de notícia e tudo, eu me deparei com um artigo que justamente perguntava por que alguns programadores, alguns engenheiros de software, digamos assim, consideram JavaScript um lixo, tá? E aí eu decidi reagir junto com vocês a esse artigo aqui, certo? Que fala justamente sobre isso, né? Que é uma pergunta aqui, né? JavaScript seria um lixo, né? Por que tantos programadores ou alguns programadores poderiam considerar isso, considerar que JavaScript é um lixo, tá? Ele tem aqui uma introdução legal. É lógico que se você não dominar inglês, tá certo, galera? Você pode colocar ali no recursozinho do Google Tradutor também, não se preocupe com isso. Eu indico que vocês leiam esse artigo. Eu vou deixar a descrição aqui, desculpe, o link na descrição do vídeo, tá certo? E aí tem algumas coisas legais. Eu acho que uma primeira parte aqui eu vou colocar algumas partes sobre o começo controverso da linguagem e tal. Uma das coisas que ele diz é que a linguagem, que o JavaScript, foi feito em 10 dias, tá? Justamente por esse rapaz aqui, Brandon, eu acho que deve ser Ike, imagino eu, mas eu não tenho certeza. A pronúncia é essa mesmo. E foi feito em 10 dias. Então quem gosta de JavaScript, chega e diz assim: é genial, quem fez é um gênio, então a linguagem é um gênio. É genial, porque quem fez é um gênio, o cara fez a linguagem em 10 dias.
Lembrando sempre que não funciona bem assim, né? Correlação não implica em causalidade, certo? Então, o fato do cara ser um gênio e ter feito a linguagem em 10 dias não quer dizer que a linguagem seja boa, nem quer dizer que a linguagem seja ruim, né? Então, quem não gosta de JavaScript vai dizer assim, uma linguagem que foi feita em 10 dias não pode prestar. Mas também tem um detalhe, isso foi há muito tempo atrás, a linguagem teve várias mudanças, teve várias versões diferentes e tudo, então isso na verdade não quer dizer nada. Ele não é exatamente do que ele trata aqui, né? Nessa primeira parte, mas um pouco disso, né? De ser controverso essa questão em quanto tempo a linguagem foi feita, mas a verdade é que isso não diz nada sobre a linguagem em si, tá? Uma outra coisa é a questão de ser muito flexível e de verdade, JavaScript é muito flexível, permite várias associações sintáticas ali, a forma como você escreve, JavaScript é muito expressivo, ou seja, você consegue, com pouco código, fazer muita coisa e tal, mas tem a história dos grandes poderes. E o problema é que o tio Ben estava errado, né? O tio Ben diz, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Se fosse assim, se realmente quando você ganhasse esses grandes poderes, aí as responsabilidades viriam e você iria cumprir essas responsabilidades, mas não é bem assim, você pode ter grandes poderes e mesmo assim ser irresponsável, então não é exatamente, tudo bem, as responsabilidades vêm, mas a pessoa pode ser responsável ou não, assim, cumprir ou não essas responsabilidades, né? Esse é o problema. E o poder de JavaScript, o poder de uma linguagem ou de uma tecnologia qualquer, vai cair dessa mesma questão, assim, eu vou ser responsável com esse poder que eu tenho, né? Às vezes sim, às vezes não, tá certo? E pode ser que numa determinada situação eu queira utilizar do máximo da linguagem por um determinado motivo qualquer e esqueça da legibilidade, da manutenibilidade ou coisas desse tipo. Uma outra coisa que ele trata aqui é sobre a questão da coerência, né? E uma coisa que é sempre levantado é sobre algumas estruturas de JavaScript da própria linguagem que são bastante incoerentes, entre elas o igual, que é um operador de comparação, né? Um igual só, na grande maioria das linguagens, é um operador de atribuição, né? Você está atribuindo um valor, geralmente a uma variável, ou inicializando uma variável, e o igual é um comparador. Eu estou conferindo, por exemplo, se A está igual a B, se o conteúdo de A é igual a B. E tem uma série, na internet tem um monte aí de memes, na verdade, falando sobre as incoerências, ou até não memes, uma tabelinha ali para você conhecer as incoerências desse operador igual, que nem sempre retrata o que é esperado dele. E esse é o problema. Quando a gente fala aqui de incoerência, é você perder previsibilidade. Você compara lá duas coisas que você acha que era para dar igual e não dá, ou que você acha que era para dar diferente e não dá, né? Já que o resultado da comparação entre dois objetos, se um objeto é igual ao outro, se uma coisa é igual a outra ali dentro do JavaScript, ela vai ser verdadeiro ou falso, né? Então é isso que mais ou menos esse operador retorna, né? E com o tempo a linguagem também nos trouxe o igual, o triplo igual aqui, que praticamente elimina essas incoerências, né? Já foi uma correção, uma questão de maturidade da linguagem. E ele manteve o igual, porque é que ele criou o triplo igual, digamos assim, né? Justamente para manter retrocompatibilidade, ou seja, quem usava somente o igual continuou funcionando e quem começou a usar o triplo igual ganhou mais coerência, certo? Mais previsibilidade, sem quebrar código passado, né? Outra coisa é que, sim, Java, aqui ele fala também sobre isso, JavaScript é uma linguagem dinâmica, então você atribui o tipo de variáveis, né,
ali no momento que você está atribuindo, então você tem uma variável. Aí quando você atribui a ela uma string, né, um texto, ela vira uma string. Quando você coloca um número, então o tipo dela vai automaticamente ser um número ali. Porém, você tem situações onde você tem a declaração da variável sem inicializá-la, né, sem colocar um valor inicial nela, e aí o tipo dela, o valor, o tipo daquela variável naquele momento é indefinida, né? E isso traz uma série de problemas, ele fala aqui de uma forma bem superficial. Quais são esses problemas de você lidar com um tipo que significa que aquela variável não tem tipo, e como isso traz uma série de bugs para a linguagem, tá certo? E é lógico que, poxa, dá para resolver isso também, né? Com cuidados, com práticas de engenharia, com cobertura de testes, você também consegue resolver isso. Ele fala também do callback hell, né? O callback é uma forma de você, por exemplo, trabalhar com código assíncrono, né? Ao invés de você simplesmente chama um código, chama uma função, chama um trecho do seu código e fica esperando imediatamente por uma resposta, o que um callback faz geralmente você, ao invés de você dá uma resposta imediata, só que aquela resposta imediata não é a resposta pela qual aquele código está esperando. Aquela resposta imediata é simplesmente assim, ó, quando eu tiver a resposta, eu vou te chamar, por exemplo. Ou qualquer coisa desse tipo que é meio como se fosse uma inversão do controle, né, que a gente chama, uma inversão do controle de fluxo, né? Ao invés de eu pedir alguma coisa para o meu código e ficar esperando por essa coisa, eu peço algo, recebo de cara já uma resposta, mas essa resposta não é de verdade a resposta que eu estou esperando. E sim, é um jeito de eu conseguir essa resposta. Ou um jeito daquela função me chamar quando a resposta estiver pronta, certo? E aí, a própria linguagem viu que isso tinha problemas, que essa questão do callback, quando você tinha aninhamentos de callback chama callback, chama callback, isso criava um problema. E aí veio a estrutura de promises, que é basicamente assim, olha, eu estou te entregando alguma coisa, mas essa coisa que eu estou te entregando, ela tanto pode estar pronta como não está, e ela tanto pode ter um erro como não. Então, guarda essa resposta é imediata, você recebe logo uma promise no lugar, ou seja, recebe logo uma promessa no lugar da resposta que você queria do seu código, que você pediu algo para o seu código, ele te respondeu uma promessa. E ele diz assim, quando você quiser, quando você precisar realmente saber a resposta que você me pediu, você executa a promise. E aí o que vai acontecer? Você pode ganhar a resposta, se tudo der legal. Você pode aguardar pela resposta, se ela ainda não estiver pronta, ou se deu errado, você vai receber um erro lá na hora que você chamar a promise. Só que você tem casos também onde as promises elas não estão preenchidas. E aí isso já causa um outro problema dentro de JavaScript, tá certo? Uma outra coisa que ele cita é o problema do excesso de bibliotecas e frameworks, e como a própria comunidade meio que entrou nessa de que quase tudo se resolve com bibliotecas e frameworks, ou seja, com coisas que foram feitas por outras pessoas, ao invés de você fazer seu próprio código. Às vezes, para coisas mínimas, para soluções que são realmente pequenas, as pessoas ainda buscam por bibliotecas prontas que fazem aquilo ali que você está querendo fazer, quando na realidade você poderia sim ter feito por conta própria, certo? Então, é realmente algo que não é uma boa prática e tem mais um problema, né? Às vezes você fica com soluções minúsculas para um problema. Então você tinha um problema, esse problema era pequeno, você podia resolver por conta própria, mas na verdade você foi procurar uma biblioteca que já fizesse isso, e aí você ganha o problema da dependência. Quem é que está mantendo aquele código por você, aquele código que você está utilizando, né? A gente cai no problema da manutenibilidade, né? Você acabou de delegar uma solução que poderia ser sua, que está totalmente nas suas mãos, você acabou de delegar,
para alguém que está mantendo aquele código ou não, ou deixar de manter. E você cria até uma bomba relógio, você não sabe até quando aquele código vai ser mantido. Fora isso, você ainda tem o problema de você ter a dependência da dependência, porque as próprias dependências que a gente consome, muitas vezes, essas dependências tomaram decisões erradas e usaram dependências também que são muito pequenas, que você não, que são muito imaturas, que tem muito pouco tempo de maturação de código. Você não sabe o quanto aquela dependência é realmente boa. E aí, quando essas dependências de dependências quebram, ela quebra o seu código do mesmo jeito. E às vezes isso acontece em cadeia, certo? Então você tem que ter muito cuidado com que tipo de dependência você vai colocar para dentro do seu código. Ele fala sobre isso, fala aqui sobre a dependência de dependências. Fala que realmente a linguagem ficou mais madura, certo? A comunidade ficou mais madura. Foram sendo introduzidas novas características na linguagem que reduziram muito os efeitos que foi falado aqui. A própria comunidade abraçou certos padrões e assim, olha, e disse mais ou menos assim, realmente a linguagem permite fazer desse jeito, mas esse jeito, ele não é uma boa prática, que é uma palavra muito comum, né, a gente falar das boas práticas de programação, e rejeitou certas questões como essa, né? Um outro meme conhecido, eu vou até abrir aqui e colocar no Google, JavaScript, aí tem o acho que é Definitive Guide, eu acho. Definitive Guide You Good Parts. Good Parts, é assim. Tá. E aí tem um meme muito conhecido, que é esse aqui, né? Esse meme aqui. Olha só, se você for aprender JavaScript, olha só tudo isso aqui que tem para aprender JavaScript. Mas a parte boa é um livrinho muito mais fininho, querendo dizer que a parte boa de JavaScript é muito pequena. Eu nunca li o Definitive Guide total, nunca li ele inteiro. O Good Parts eu já li todinho e ele é um excelente livro, mas os dois são. E o propósito dos dois é que é completamente diferente, certo? O Good Parts, ele é realmente uma síntese, ele consegue ser um destilado ali das melhores práticas de JavaScript, ele consegue até estipular bem o que é isso, o que é a melhor forma de programar usando JavaScript. Mas o Definitive Guide, ele também é muito importante, porque ele também é um bom livro, na verdade, né? Eu nunca li completo, mas já li vários capítulos dele. E, por exemplo, se você for fazer uma biblioteca em JavaScript muito consistente, você vai provavelmente precisar dos conceitos que estão lá. E outros livros excelentes de JavaScript, ele continua sendo feito. Então esse meme aqui do JavaScript, ele é uma boa piada, mas ele não serve mais do que isso. Os dois livros têm o lugar deles, tá certo? Um não exclui o outro, certo? Então é algo pra gente pensar que bons livros sobre JavaScript continuam sendo escritos, continuam estando por aí, cada um com a sua filosofia, tá certo? Ele fala um pouco sobre uma brincadeira do abraçar o caos, mas eu acho que não é bem exatamente abraçar o caos, é você entender que a linguagem, como o JavaScript, como qualquer linguagem, tem suas limitações e tem um jeito legal de utilizar lá que vale a pena você usar daquela forma que é indicada. Toda linguagem depende sim de boas práticas. Se você usar as linguagens de qualquer jeito, o resultado realmente não vai ser bom mesmo, tá? Eu vou pular essa parte aqui que ele fala de inteligência artificial, porque ele diz, ele fala coisas como se fosse, como se a inteligência artificial aliada ao código fosse resolver todos os problemas que JavaScript tem, e isso não é verdade, certo? Agora, nenhuma dessas coisas, certo? Nenhuma delas, ela deve abalar
a fé que você tem em JavaScript, certo? Nenhuma dessas coisas é suficiente para você dizer assim, é, vale a pena eu procurar uma outra linguagem, certo? A gente fez um vídeo, né, falando sobre uma boa linguagem para começar a programar, e segundo os critérios que eu coloquei lá, a JavaScript ficou em primeiro lugar. E por quê? Porque JavaScript é muito relevante, é uma linguagem muito boa e tem muitas características que fazem dela uma excelente linguagem para você começar a programar. Nada do que foi dito aqui, nenhum desses, eu diria, defeitos, eu diria até imperfeições só, nada disso tira o fato de que JavaScript é sim uma excelente linguagem para se programar e uma excelente linguagem para começar a programar, tá certo? E tem mais um detalhe em relação a isso também. Esse cara aí, o Antoine de Saint-Exupéry, eu acho que é assim que pronuncia, eu não falo francês, eu queria só tentar falar o nome dele aqui, não sei se eu acertei. Esse cara escreveu o Pequeno Príncipe, né? Mas ele era um aviador. E o Pequeno Príncipe é um livro bem legal, inclusive, né? Tem várias falas bem interessantes, vários trechos bem interessantes. Mas em outro livro dele, ele tem uma frase que eu acho fantástica. E eu acho que eu vou usar várias vezes no canal. Porque ela tem muito a ver com isso que a gente está falando aqui sobre essa busca pela perfeição em programar, ou a busca pela perfeição numa linguagem de programação ou numa tecnologia, e que isso simplesmente não existe, né? Mas ele, mesmo se existisse, o que ele fala é que eu errei aqui, alcançada, tá certo, pessoal? Que a perfeição, ela é alcançada não quando não há mais nada para acrescentar, e sim quando você não tem mais nada para retirar, certo? Então, não é quando você, cara, eu vou colocar cada vez mais coisas no meu código, vou colocar cada vez mais código, o meu código vai ficar cada vez mais complexo. Na verdade, às vezes, o que você está procurando é como você vai deixar o seu código mais simples mesmo, tá certo? Como é que você vai deixar o seu código mais conciso, mais objetivo, e é isso que você vai procurar no seu código. Você nunca vai atingir a perfeição, né? Nada é perfeito mesmo, mas esse conceito de que eu tenho que ter cada vez mais coisas, eu tenho que saber cada vez mais para alcançar níveis cada vez maiores, às vezes você tem que exercitar, na verdade, saber melhor, talvez. Conhecer melhor algo, às vezes, do que simplesmente mais e mais e mais e mais e mais, beleza? Mas, de qualquer forma, se você ainda não escolheu uma linguagem para começar, se você está em dúvida se JavaScript é ou não uma boa linguagem para você começar a programar ou para você criar seus projetos, calma que eu tenho um plano.